Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui no Centro Espírita Missionário da Luz. Hoje, nosso querido irmão Edson Assunção, lá de São Sebastião do Paraíso, a fé segundo o Espiritismo. Estamos aí na luta, vamos também levar nosso pensamento ao nosso amigo, querido amigo, irmão Paulo Henrique Bueno, lá de Carmo de Rio Claro, que se encontra na UTI, com essa nossa doença aí que deu a pandemia em todo mundo, com Covid, está se recuperando. A recuperação dele vai ser bem lenta, bem devagar, mas nós temos que ter fé, porque a gente não sabe realmente o que está programado para nós aqui na Terra. Nós estamos passando por aqui. Então, quer dizer, a gente tem que torcer para que ele fique junto conosco. Também não sabemos o quanto ele vai poder ficar junto conosco. Então, nós temos que orar, pedir para que esteja bem, o seu espírito esteja tranquilo, sossegado. E a gente que sente, né? Porque a gente sente falta dele, né? Um amigo nosso, está programado uma palestra para ele, André estava falando agora dia 6 de dezembro. Mas estamos aí, estamos na luta, vamos pensar nele, vamos orar por ele, orar por todos aqueles que necessitam. Uma palavra amiga, que esteja lá no hospital, internado. Tem muita gente que a gente desconhece, né? A gente conhece a dor daquele que está mais perto de nós. Mas tem muitas pessoas lá internadas, às vezes não é nem problema de Covid, é problema de outras doenças, que tem tantos que a gente acaba esquecendo das outras doenças, né? Então temos que lembrar dele, lembrar de todas as pessoas que estão internadas, dos nossos entes queridos, do nosso amigo, nosso irmão, nossa família, nosso pai, nosso irmão, que está ali do nosso lado. Às vezes essa pessoa precisa mais de um carinho do que a gente imagina. E às vezes nós não precisamos falar nada, a gente só precisa ouvir. Só ouvir esse nosso irmão falando alguma coisa para nós. Ok? Meus irmãos, vamos cerrar nossos olhos, pedir a Deus a proteção divina, ao nosso querido irmão Jesus, para que nos ampare e nos dê força. Ao nosso querido irmão, que nos leva uma bênção para o nosso irmão Paulo Henrique, para que ele tenha força, para que ele possa superar mais essa. Vamos orar por todos aqueles que estejam precisando de um apoio, de uma palavra amiga. Que assim seja. Meu amigo Edson, tribuna sua. Fique à vontade. Boa noite a todos. Ele falou para eu ficar à vontade, mas eu não posso não. Já me puxou a orelha aqui que eu tenho que ficar olhando para o relógio. Então eu vou ficar olhando para o relógio para nós não ficarmos tão à vontade assim. Brincadeiras à parte, mas gente, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, dividindo esses momentos que nós estaremos juntos e principalmente buscando, através das reflexões, entendermos um pouquinho mais sobre esta doutrina maravilhosa, como diz o Reinaldo, né? São tantas coisas que nós precisamos entender nessa doutrina, são tantos princípios, são tantas leis que nos ajudam nesse momento principal, né, de transição planetária, que exatamente facilitaria, se nós tivéssemos esse entendimento, facilitaria a nossa compreensão, a nossa aceitação e, é claro, uma submissão à vontade de Deus, mas não uma submissão à vontade de Deus como muitos de nós estamos acostumados, mas uma submissão consciente à vontade de Deus. Como disse Reinaldo, muitos perderam entes queridos nesse período, perderam não, se separaram deles nesse período, amigos,
conhecidos, nós temos aí esse amigo querido que sempre estava junto conosco e está passando por esse momento, inclusive aproveitando aqui para agradecer a todos vocês as orações que fizeram por mim, porque eu também estive passando por isso, e cada um à sua forma, de acordo com a sua necessidade e principalmente a sua necessidade reencarnatória. E é exatamente isso que é a fé. Quando foi proposto, e aqui eu já abro um parênteses, né, a gente sempre conversando, não, escolhe o tema você, não escolhe você, não, vai, você, aí fica aqui, não, escolhe, ficou esse tema, a fé segundo o Espiritismo. E a nossa proposta é exatamente tentar entender um pouquinho, porque é muito simples. Posso chegar aqui para vocês, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai lá no capítulo 19, e nós vamos descobrir com Kardec que a fé só pode ser aquela raciocinada. Pronto, fé raciocinada. E o que é essa fé raciocinada? Todo mundo já deve ter decorado. Aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tá, o duro é exatamente nós entendemos o que seria este encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é claro, principalmente numa época de transição que nós estamos. E é até estranho falar em época de transição, porque vocês se lembram dos outros períodos da história de vocês? Vocês se lembram dos outros períodos da história da humanidade que nós estávamos inseridos? Nós tivemos, mas nós não lembramos, né? Por quê? Porque existe uma das leis universais, se eu posso assim dizer, ou pelo menos de alguma das leis que regem o nosso planeta, que é a do esquecimento. Ainda bem que existe a lei do esquecimento, para que determinadas informações fiquem apenas e tão somente no nosso inconsciente, porque se elas viessem à tona, nós teríamos mais dificuldades de entendimento. Mas nós temos neste processo evolutivo a possibilidade do próprio organismo físico passar também pelo progresso e pela evolução. E graças a esta, vamos dizer, tecnologia ou toda essa mecânica divina, que o nosso organismo também passa pelo progresso, nós temos a capacidade de, o nosso próprio cérebro, buscar isso que nós chamamos de plasticidade. Todos nós temos uma plasticidade cerebral, que nada mais é do que aquela capacidade que a gente vai desenvolvendo a cada existência, mesmo trazendo todas as dificuldades do pretérito, aproveitando as novas experiências, expandir o nosso campo de conhecimento e principalmente o nosso campo de ação. Então, a lei do esquecimento não é que as coisas estão totalmente esquecidas, colocadas no inconsciente debaixo do tapete. Não, elas nos permitem essa neuroplasticidade, como dizem os especialistas, que é a capacidade de a gente se adaptar a essas novas realidades. Bom, parece até que nós estamos falando um pouquinho difícil, mas não. É só para nós introduzirmos. Por quê? Porque para nós entendermos a fé, a gente vai ter que voltar um pouquinho na nossa própria história. Por quê? Porque nós precisamos, nesse processo de neuroplasticidade, buscar o antes, entender o agora, para mudar o depois. Não tem outra forma. Porque exatamente trazendo o antes, é que eu vou fazer essa análise mental, para saber se eu estou pensando como antes, ou se eu penso diferente. Porque Kardec disse que a fé é exatamente essa, e não só Kardec, porque nós estamos falando da fé segundo o Espiritismo. Não foi só Kardec que disse isso. Nós podemos buscar agora, nesse período atual, se posso assim dizer, o próprio Emmanuel. Uma questão que eu adoro, já falei aqui para vocês e vamos repetir, questão 354 do livro Consolador. Só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Isso é a fé segundo o Espiritismo.
Acreditar é coisa do passado. E a gente já até começa, será que lá dentro da minha mente, quando eu falo fé, eu estou falando em crença ou eu falo em certeza? Se alguém perguntar para vocês, ou julgar a palavra fé, vocês vão pensar em crença ou vocês vão pensar em certeza? Bom, certeza é algo, de novo, recente, é de agora que nós estamos tendo essa oportunidade. Não sei, não conheço o passado de vocês, mas principalmente aqueles que tiveram uma crença religiosa diferente do espiritismo, tenho certeza que não tem essa expressão certeza vinculada à fé, mas tem a da crença. E tem a da crença, não da crença como deveríamos ter aprendido lá na origem, e a gente já vai falar, mas daquela crença em dogmas religiosos. A fé sempre esteve vinculada à religião. Pode perguntar para a grande maioria das pessoas. Se você perguntar para alguém aí de fora, qual que é a sua fé? Ele vai falar, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou... Por quê? Porque eles têm esse conceito. Fé é uma crença religiosa, não existe de outra forma. Tá. Dito isso, vamos começar então as nossas reflexões. Nossa, mas já tem quase 10 minutos que está falando, você vai começar? Sim, nós vamos começar exatamente a entender um pouquinho dessa história. E ela vai começar por volta do século VII e VI antes de Cristo. Porque exatamente neste período, principalmente com Pitágoras, vocês conhecem Pitágoras, né? Já ouviram falar dele? Quase todo mundo aqui já deve ter passado por bancos escolares e depararam-se ali com o teorema de Pitágoras, não já? Acho que quase todo mundo, para vocês verem. E olha como as coisas são realmente interessantes, né? Mas foi exatamente Pitágoras que começou a trazer e a introduzir para a humanidade isso que nós chamamos de filosofia. O que é a filosofia? Todo mundo já sabe que é o amor ao conhecimento, o amor ao saber. Sim, exatamente neste período, entre o século VII e VI antes de Cristo, Pitágoras iniciou este movimento, uniu essas palavras, né, filos e sofia, para começar a buscar algumas informações através das suas próprias reflexões, de que as coisas não eram como, principalmente os gregos, ensinavam na mitologia. E o que a mitologia falava naquela época? Olha, nós temos o Deus que criou isso, o Deus que criou aquilo. Era um Deus para cada tipo de coisa. Nós depois tivemos, inclusive, a primeira grande revelação, até para quebrar um pouquinho esse paradigma e mostrar, não existe apenas um único Deus, mas este mesmo Deus, assim como os deuses mitológicos, para a humanidade daquela época, estavam todos inseridos no mesmo erro. Porque se nós buscarmos na própria Gênese mosaica, a Bíblia, a gente vai ver que tudo foi criado por Deus. Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus diz, faça-se o mundo, e o mundo foi feito. De repente, as águas estavam se misturando. Opa, cria-se o firmamento, separa as águas de cima das águas de baixo. Não vamos entrar mais nesse método, mas tudo foi criado por Deus. E Pitágoras falou, mas peraí, foi criado por Deus, mas como? Eu quero saber como é que isso foi criado. Não basta dizer que alguém criou, eu preciso saber como que foi criado. E é exatamente a partir daí iniciou-se este projeto desta ciência chamada filosofia, que deu origem a todas as outras ciências. Porque se nós continuássemos ainda naquela crença de que foi Deus que criou tudo, ninguém ia procurar saber nada. Vocês acham que existe matemática, física, química, biologia? Para quê? Por que essas disciplinas existem? Porque elas foram atrás
para descobrir como que as coisas se constituem, como que foi criado o mundo. Pitágoras, inclusive, chegou exatamente nesta fórmula, o seu teorema, que até hoje ele é válido. Ele descobriu que tudo na criação parte de uma equação, existe uma conta, existem ângulos perfeitos em tudo, e ele descobriu isso, dentre outras coisas, pegando o casco de um caracol, e ele viu, opa, tem uma medida exata aqui, isso aqui é perfeito. Então, a filosofia nasceu, essas indagações, esses questionamentos, exatamente dos pensadores, que nós estamos chamando aqui de filósofos, que resolveram indagar, que resolveram questionar. Pitágoras veio, diversos outros também vieram, e foram eles os responsáveis por tudo isso que nós estamos vendo e estudando hoje. Já tiveram a curiosidade de ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós não temos ali Kardec colocando a doutrina de Sócrates e Platão para nós? Mas o que Kardec está fazendo? Sócrates, 400 anos antes de Cristo, o que tem a ver com o Espiritismo? 1850 anos depois de Cristo? Mas é porque tudo nasceu exatamente dessa filosofia, todos os questionamentos, toda a busca. Por quê? Porque até então nós estávamos inseridos, todo mundo junto, naquela crença, tudo foi criado por Deus. Bom, a filosofia veio com todos os seus embates, foram anos, aliás podemos dizer séculos de lutas, mais ou menos, posso dizer que mais uns 25 séculos, 2.500 anos, que a filosofia levou, pelo menos para romper, inicialmente, com a igreja, que ainda insistia em manter a fé apenas e tão somente como uma crença. Os filósofos que surgiram lá atrás, que vieram trazer esses primeiros questionamentos, e que depois o próprio Cristo, e eu posso dizer com muita tranquilidade, foi o maior filósofo que nós tivemos, maior filósofo, maior psicólogo, maior terapeuta, maior tudo que vocês quiserem. Por quê? Porque ele foi um dos principais questionadores. Só que Jesus era um questionador da mente humana, Ele utilizava a arte da dúvida para ensinar. Ele perguntava para as pessoas: aqui ninguém está querendo formar preguiçoso, não. Você tem algum pecado? Então, se você não tiver, tire a primeira pedra. Mas você faz essa reflexão primeiro consigo. A arte da dúvida, como Sócrates usava também para ensinar. Gente, tudo isso é o quê? É a filosofia. E eu estou usando essa introdução para que vocês comecem a questionar o que vocês pensam da fé. Porque nós vamos daqui a pouco dizer e concluir que, infelizmente, os espíritas, vou exagerar aqui, todos os espíritas ainda temos ou baseamos a nossa fé numa fé cega. Infelizmente, nós ainda não conseguimos aprender. Repito, Renascimento, Iluminismo, que tem mais ou menos cerca de 300 anos, tentou romper com 2.500 anos de informações que os filósofos trouxeram. E, infelizmente, nós ainda estamos debruçando sobre temas que nós já deveríamos estar sabendo. A nossa fé é a fé da crença ou é a fé da certeza? Já avançamos, repito, século VII, entre o sétimo e o sexto antes de Cristo. Já avançamos em alguma coisa? Quando Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo essa doutrina socrática, a maioria dos espíritas pula a introdução. Eu não quero saber de filosofia, não. Mas é por quê? Porque é muito mais fácil, muito mais simples para nós mantermos a nossa fé na crença. Claro! Por que eu vou ter que estudar? Não, Edson, mas o que é isso? Eu aprendi com Kardec, tanto é que eu já decorei. Fé raciocinada é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tá,
Tá, explica para mim o que é a razão. Você disse que já aprendeu com Kardec, que a fé raciocinada é aquela capaz de encarar a razão. Tá, explica para mim o que é a razão. E aí provavelmente nós vamos travar. Por quê? Porque nós não sabemos o que é a razão. A gente sabe que nós somos seres racionais. Nós sabemos que nós somos seres inteligentes. Mas como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, e ele disse, afirmando, e eu vou julgar como uma pergunta: você sabia que a razão humana nada mais é do que uma parte da razão eterna? Seria exatamente Deus em nós? Razão. Fé raciocinada, capaz de encarar a razão, a lógica, a certeza de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós buscamos. Posso jogar uma outra pergunta: o que nós buscamos? Será que a gente sabe o que a gente está buscando? Para espírita, vamos dizer, estou buscando evolução, estou buscando felicidade, o progresso. Mas o que é isso? Em que consiste o progresso? Em que consiste a evolução? Nessa crença? Não, mas tudo foi feito por Deus. É até interessante, né, quando o Arthur Valadares também fala, que diz que hoje, e aí eu já jogo generalizando, me desculpa, generalizando, nós hoje estamos numa fé tão cega, principalmente o espírita, que a gente fala assim: ah não, se acontecer isso é porque Deus quis, não é? É porque estava escrito, ele tinha que passar por isso. Gente, isso é comodismo, isso é crença, isso é fé cega. É porque Deus quis, porque tinha que acontecer. Mas você já procurou saber o porquê que tinha que acontecer? Qual é a lei que está fundamentando o seu comentário, o seu argumento? Qual lei divina que você está usando como base para dizer que Deus quis? Nós estamos fazendo com isso aquilo que já faziam no passado, sobretudo naquele período da história da humanidade, vamos assim dizer, naquele período negro da história da humanidade, a Idade Média, que a gente colocava Deus num trono e ele fica ali simplesmente falando: eu quero isso, agora eu quero aquilo, você vai ser assim. Esse é o Deus que nós precisamos entender? Será que esse é o Deus que o próprio Cristo tentou nos ensinar? Vejam, a origem de tudo isso, repito, está lá atrás, está no passado, e a filosofia é que irá nos ajudar a entender e descobrir. Só que não é a filosofia do outro, porque não é aquilo que eu estou falando, é a filosofia pessoal e íntima de cada um. É essa filosofia que eu tenho que, de alguma forma, apreender para que eu busque e descubra a verdade. Ah, mas a filosofia, ou melhor, a fé do Espiritismo é exatamente aquela que Kardec pegou e colocou, e o que o Kardec colocou eu não posso questionar. Não estou falando para você questionar, agora estou falando para você duvidar. Duvide. O próprio Leon Denis diz que a verdadeira fé, ela nasce exatamente dos questionamentos e da dúvida. Ela não nasce de um decoreba de um livro, ela nasce da dúvida, quando você busca a verdade, para que você desenvolva a certeza. Então veja, nesse período, século VII e VI, até o Renascimento, estou contando aí como um período da história da humanidade, onde nós viemos, desde o início, a própria Gênese bíblica, a própria mitologia grega, a mitologia romana, sempre trouxeram para nós que tínhamos deuses e os deuses foram os responsáveis por tudo. Ponto. A filosofia veio questionando. Muitos filósofos foram mortos, queimados, condenados. Por quê? Porque questionavam. Não, mas Deus quer, Deus é, então você vai passar pelo julgamento divino. Se você morrer, é porque era mentira. Se você viver, é porque é verdade. Não é umas coisas sem pé nem cabeça, mas
não se podia questionar. 2.500 anos de informações. E olha que nesse período, podemos até trazer aí a título também de informação e esclarecimento, nós vamos encontrar Santo Agostinho, que tinha como principal objetivo desenvolver uma filosofia da religião. Uma das coisas que ele tentou foi exatamente isso. Aí podemos até abrir um parênteses, né? Ele tentou como encarnado, mais ou menos uns 300 anos depois de Cristo, e como desencarnado é que ele acabou conseguindo, né? Ajudando nesse processo de codificação da doutrina espírita. Mas Santo Agostinho, ele trabalhou exatamente nisso. Inclusive ele tinha uma frase bem interessante, que através da fé nós poderíamos atingir coisas inalcançáveis com a razão. Olha que coisa estranha, né? Através da fé eu posso atingir coisas inalcançáveis, ou aquilo que a gente chama de milagre, mas através da razão. Fora da razão eu não consigo. Que coisa interessante. Mas foi nesse período. Nós também não conseguimos aprender e assimilar. O que teve que acontecer, vamos assim dizer, né? Na história, no plano espiritual da história da humanidade. Chegar o período do Renascimento e falar assim, ó, acabou. Chega. Vamos romper definitivamente com a religião. A religião está atrapalhando um pouquinho vocês. Tá? Nós vamos romper, vocês vão ser livres, agora vocês podem pegar, vocês podem ler, vocês podem estudar, vocês podem fazer tudo, tá? A religião não vai mais mandar no Estado, vocês são livres. Veio o iluminismo e começa, né, a difundir essa grande liberdade. Só que, e aí nós vamos exatamente coincidir com o período da própria doutrina espírita, ou da preparação para a doutrina espírita, quando o Renascimento veio exatamente com esse objetivo, com essa finalidade de romper, pelo menos do ponto de vista espiritual, com a religião, para libertar a razão humana, para que ela pudesse continuar a buscar estas verdades e sobretudo as certezas, ela entrou de cabeça no materialismo. Parece que o nosso negócio é esse, né? Ou 8 ou 80. Meio termo para nós não existe. E aí entrou de cabeça no materialismo. Opa, então Deus não existe. Se é assim, a igreja já não tem mais esse controle, esse domínio, então Deus não existe. A humanidade mergulha nesse materialismo e a espiritualidade falou, agora nós temos que ajudar a trazer um meio termo para este povo. Não era para eles terem rompido de vez, era para eles estudarem, para eles entenderem, pesquisarem, duvidarem daquilo que foi dito, e essa liberdade é exatamente para isso. E nesse período, mais ou menos por volta de 1800, 1830, para vocês terem uma ideia, já se ensinava na Universidade de Paris uma doutrina, uma ciência, uma faculdade, chamado espiritualismo racional. Olha para vocês verem que interessante. Rompeu-se. Então, peraí, nós vamos acabar de vez? Não, peraí, existe algo além da matéria. Começaram a estudar então o espiritualismo racional, e foi com base nesse pensamento do espiritualismo racional que Kardec codificou a doutrina espírita. Vocês sabiam dessas bases? Inclusive, os conceitos que Kardec traz de moral são todos eles baseados nesse espiritualismo racional. Raul Teixeira tem uma palestra espetacular, falando exatamente da evolução do pensamento moral. Desse pensamento moral, principalmente com a resposta à questão 629 do Livro dos Espíritos, né? O que é moral? É a regra do bem proceder. Uma regra do bem proceder que a sociedade precisa desenvolver de forma racional, porque nós ainda trazemos a moral apenas e tão somente para a religião. Não, a moral é algo que se aplica a toda convivência, a todo relacionamento, regra de bem
proceder. A origem da palavra fé em latim, fides, fidelidade. O que é fidelidade? É você ser fiel. Ou seja, num relacionamento você precisa ter ou desenvolver confiança. Em hebraico, essa palavra também, emet, significa exatamente isso: fidelidade, confiança. Nós, naquela época do povo hebreu, os judeus, nós tínhamos essa confiança em Deus? Os hebreus tinham essa confiança em Deus? E o engraçado, né, que o Novo Testamento, a gente sabe que quase todo ele foi escrito em grego, e aí você precisa fazer aquela tradução, né? A Cássio gosta também de falar nisso. Você pega uma palavra, o Paulo Henrique também já falou nas palestras, você pega uma palavra e vai, como se diz, traduzindo ela em diversos idiomas. Quando você voltar lá no idioma original, ela já mudou o sentido. Mas para o grego, quando foi escrito o Novo Testamento, é pistes. Pistes significa agir de acordo com o que você acredita. Então a fé, ou fides do latim, é a confiança, é a fidelidade. Para o grego, é agir de acordo com aquilo que você acredita. E a fé nossa hoje, o que é? O próprio Kardec chega a falar no capítulo 19, nós temos o conceito de fé como uma crença dogmática religiosa. Aqueles dogmas que um terceiro estipulou e que nós seguimos. Não podemos fazer isso, não se pode fazer aquilo, isso é pecado. Não é assim. E aí de novo eu vou fazer aquela pergunta lá do início: como que cada um de vocês tem na sua mente o conceito de fé? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso é pecado, porque Deus não quer, porque Deus castiga. Ainda esse? Estamos enraizados e presos nisso? Não, eu já mudei um pouquinho. Hoje não, é ação e reação. Ele fez comigo, amanhã ele vai pagar. A lei de causa e efeito. Deus quer assim. Então, o Espiritismo, ele veio exatamente nessa base do espiritualismo racional, que nada mais é do que o quê? Vamos entender o que vem a ser moral, mas só que nós vamos entender e buscar uma explicação racional. Nós não vamos buscar aquela crença ou aquela certeza porque alguém falou e nós temos que acreditar naquilo. Nós vamos desenvolver através da razão explicações lógicas e entender que nós devemos, como diziam os gregos, agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. Gente, é por isso inclusive que Kardec coloca nesse capítulo 19 um título: fé humana e fé divina. Do ponto de vista humano, vocês não agem de acordo com aquilo que vocês acreditam? Vocês já repararam que a fé humana, ela é bem maior do que a fé divina? Eu vou usar até os mesmos exemplos que o pessoal usa por aí, para ficar bem, como se diz, fixo na mente. Vocês entram num avião, sabendo que aquele dia é o dia do piloto morrer? Vocês entram no avião porque vocês confiam que vocês vão levantar voo e vão descer. Vocês, quando vão entrar no carro para dirigir, vocês não sabem que o carro, não, beleza, eu posso ir fazer essa, não vou fazer essa viagem porque esse carro não está bem. Eu tenho certeza que ele não está bom, ele precisa de uma revisão, alguma coisa. Se ele estiver bem, o que vocês vão fazer? Vocês não vão confiar? Vocês entram num táxi ou no Uber, por exemplo, se vocês soubessem que o motorista está com depressão, que ele pode bater aquele carro a qualquer momento. Então veja, nós temos, do ponto de vista humano, fé. Por quê? Porque nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Se eu estou entrando aqui no Uber, no táxi, eu sei que ele vai me levar no lugar, e eu nem questiono, eu nem pergunto se ele está bem, se ele está depressivo, se ele está pensando em se matar. Não, eu não pergunto, porque eu tenho certeza daquilo. Eu ajo de acordo com o que eu acredito. Agora, do ponto de vista divino,
Vocês fazem a mesma coisa? Posso ir porque eu tenho certeza que o negócio... Então, como diz Kardec, nós temos muito mais fé nos homens do que em Deus. Por quê? Opa, está vendo todo o trabalho que Kardec fez, exatamente procurando nos ajudar a entender determinados conceitos? O espiritualismo racional surgiu daí. Vamos ver, vamos estudar, tirou Deus, tá? Religião está de fora. É só para você entender, mas você conseguiu entender? Agora vamos transportar isso para Deus, que aí vai ficar muito mais fácil. Deus é muito mais perfeito do que os homens. Só que a lei dos homens você conhece, você confia, né? Você vai tranquilo, você age de acordo com aquilo que você acredita. Agora, nas leis divinas, nós não conhecemos. E como nós não conhecemos, automaticamente nós não vamos agir de acordo com o que acreditamos, porque não acreditamos em nada. Está faltando exatamente este conhecimento destas leis divinas. Olha a filosofia lá da origem. Não é porque alguém falou para nós que a gente tem que acreditar. Nós temos que buscar, nós temos que pesquisar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o maior filósofo que disse isso. E qual que é a nossa dificuldade em se buscar a verdade? O porquê da dificuldade de desenvolver esta fé divina? O que está faltando para nós? Principalmente em momentos como esse que nós estamos atravessando. Dá até para a gente, avaliar o nível evolutivo da humanidade, com base nesse capítulo de Kardec. Porque quando ele vai fazer, logo no primeiro título do capítulo 19, ele vai falar do poder da fé. E no poder da fé, só para a gente não ficar, porque tem tantas coisas que ele fala ali que são fantásticos, mas só uma coisinha, ele fala que se nós soubéssemos, por exemplo, a força que tem o magnetismo, a gente poderia fazer tantas coisas, produzir tantos milagres, que a gente não faz ideia do poder que a nossa fé tem. Mas que fé que é essa? Lógico que é a fé da certeza, não é a fé da crença, é a fé da certeza. Não, eu vou dar o passo ali e tal, mas eu não melhorei, porque Deus não quis, ou porque faltou alguma coisa. Aliás, é uma outra, o magnetismo. O que nós estudamos de magnetismo? Quase nada, né? E o que Kardec diz lá na Revista Espírita? Que o magnetismo é uma doutrina irmã do Espiritismo. E a gente não estuda o magnetismo. E aí como é que você vai querer, em determinados processos, por exemplo, de cura, realmente atingir um resultado se você não age de acordo com aquilo que você acredita? Se você não conhece o magnetismo, como é que você vai utilizar o magnetismo? Isso é só um exemplo, porque Kardec coloca justamente essa frase aqui, no poder da fé. Se nós soubéssemos como que os fluidos agem, nós poderíamos fazer coisas inacreditáveis, mas nós não sabemos. Por quê? Porque essa lei dos fluidos é apenas uma daquelas que estão relacionadas nas leis divinas que a gente não procura entender e não procura conhecer. Porque através do conhecimento das leis dos fluidos, a gente vai saber como é que o nosso planeta foi construído. Nós vamos saber como é que o nosso corpo foi construído. A origem de tudo fica fácil. Nós vamos saber as leis que regem o mundo espiritual. Como que os espíritos se comunicam conosco? Como que eles agem através de nós? Eles influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos, através da lei dos fluidos. É o que Kardec coloca aqui no primeiro título, Poder da Fé, do capítulo 19. Então, do ponto de vista humano, gente, nós estamos assim, podemos dizer, tranquilos. Por quê? Porque a gente tem fé nos homens. Eu posso pegar um celular, eu sei que eu vou pegar, ligar, vou falar com alguém lá do outro lado do mundo, tá?
posso fazer uma chamada de vídeo, a gente vai se ver, os homens criou. Eu tenho fé nisso, por quê? Porque eu ajo de acordo com o que eu acredito. Então está faltando a gente aprofundar um pouco mais no conhecimento das leis divinas. Eu gosto de uma colocação, podemos dizer até uma forma, né, de evolução ou uma progressão desta fé que o Pastorino traz, que ele fala o seguinte: pelo início nós temos a fé da criança. A criança não questiona, a criança, quando ela tem fé, ela segue e vai embora, né? Tanto é que os pais até dizem, o anjo da guarda da criança não deixa bater a cabeça em lugar nenhum, é assim, parece que é uma coisa de outro mundo, mas é uma fé da criança, por quê? Porque ela não questiona, ela simplesmente vai, ela age de acordo com aquilo que ela acredita, ela vai, ela não tem ainda aquele conhecimento, olha, eu preciso baixar aqui, se eu for medir a minha altura para passar debaixo dessa, ela não vai pensar nisso, ela vai, muitas das vezes ela vai com base no próprio instinto. Por que eles falam que o instinto não erra? Aí depois eu oriento vocês a dar uma lida, uma estudada no livro A Gênese, de Kardec, capítulo 3, tem lá o título, o instinto e a inteligência, e a gente vai entender um pouquinho o instinto. O instinto nada mais é do que uma inteligência externa que nos ajuda e nos conduz, enquanto nós somos crianças, porque os animais estão no início da sua trajetória, no início da sua individualidade, ainda não possuem razão, por isso que eles são conduzidos por instintos, assim como nós, boa parte das funções do nosso corpo são instintos. As nossas células são animais que estão também ensaiando a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, fantástico, estão ensaiando para a vida, para o despertar, para a racionalidade, então agem por instinto, é a fé da criança, só que nós não somos crianças mais. E aí, o Pastorino fala que a gente avança para um segundo plano, que seria uma fé no plano astral. Essa fé no plano astral, segundo ele, é a fé emocional. Se você estiver bem, você acredita. Se você não estiver muito legal, você já desacredita. Você fica ali, né? Uma folha ao vento, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Depende do seu estado emocional. Emocional abalado, já não acredita em nada, Deus nem existe. Emocional, nossa, que beleza, está tudo muito bom, vamos embora. Seria um segundo nível, talvez daquele que já deu os primeiros passos na racionalidade, e aí ele pode, opa, agora pelo menos eu já sei, ou eu já sinto alguma coisa. Depois ele fala na fé intelectualizada, aí aquela razão, opa, peraí, vou fazer o cálculo aqui para saber se isso realmente está certo ou não. Vou fazer o cálculo. Opa, o cálculo deu certinho, posso ir. Uma fé intelectualizada, que seria até interessante a partir do momento que a gente conseguisse, né, exatamente estabelecer essa equação e não ficássemos apenas e tão somente na vida material, avançássemos um pouco para a vida espiritual. Porque há também a matemática da vida espiritual. Nós temos os espíritos de conhecimento, são espíritos que ainda não conquistaram talvez a bondade plena, falta-lhes os sentimentos, mas a intelectualidade ou a inteligência já conseguiram alcançar. Só que essa, gente, repito, é a da equação matemática, que infelizmente a maioria de nós não fazemos ainda. Algum de vocês já chegou e já falou assim, opa, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, depois a lei de causa e efeito vai me trazer o retorno. Você faz racionalmente, você não precisa ter sentimentos, tá? Eu costumo até dizer, nessa escala do Pastorino, eu acho interessante porque muitos de nós queremos, e aliás é o que nós difundimos muito, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que... Tá, mas antes disso, será que você não está precisando de uma outra coisa? Será que você não está precisando descobrir como que funciona a lei, exatamente para você desenvolver, ainda que de uma forma
entre aspas, fria esse cálculo de que se eu fizer isso amanhã eu tenho aquilo, e aí você recua, você não faz. Tudo bem que você ainda não desenvolveu sentimentos, mas você não vai prejudicá-lo, porque a matemática diz que isso não vai dar certo para você. Tá? Então, eu sei que eu tenho esse problema de saúde, eu tenho diabetes, então eu não posso abusar do doce. Matemático. Não vou, seguro, pronto, vou manter a minha saúde. É a fé dos intelectualizados, segundo o pastorinho. E a partir daí, nós poderemos sim, aí avançar para uma outra, que ele chama de fidelidade na reprodução. É aquilo que o discípulo busca quando ele segue o mestre. O que o discípulo quer quando ele está seguindo o mestre? Ele quer ser como o mestre. Fidelidade na reprodução. Aí a gente já começa a reproduzir tudo aquilo que nós aprendemos. Aí sim, já é uma fé aliada, né? A parte intelectual com a parte sentimental, ou como diz Emmanuel, aquelas duas asas que a gente precisa desenvolver. Então, gente, basicamente, o que o Espiritismo nos mostra, nos apresenta, eu fiz apenas aqui um resuminho, uma historinha, né, da própria fé. Claro que se a gente for aprofundar aqui nessas lições de Kardec, nós vamos chegar em muitas dessas conclusões, principalmente porque a doutrina espírita foi baseada, inclusive na Revista Espírita de 1863, não me recordo qual é o mês, mas ele fala exatamente desse espiritualismo racional que estava vigorando lá na França, inclusive nas universidades, para mostrar que, olha, materialismo, ele não pode ser como nós estamos pensando. Tudo bem, a igreja trouxe este, infelizmente, aprisionamento ou essa forma de escravidão, sobretudo escravidão da nossa inteligência, da nossa razão. A gente não podia raciocinar, não podia pensar, mas o materialismo, da mesma forma, ele escraviza. Então, nós precisamos exatamente encontrar este meio termo, ou pelo menos esta confiança, sobretudo no Criador. Nos homens a gente já consegue, por quê? Porque a gente já aprendeu, nós já fizemos as contas. Agora em Deus a gente precisa aprofundar um pouco mais no conhecimento das suas próprias leis, para entender como que funciona todo o processo reencarnatório, todo o processo expiatório, e por que não meritório? Também meritório entra em tudo isso. Foi exatamente essa a proposta, pelo menos aquilo que nós conseguimos entender e extrair da fé, e principalmente da fé segundo essa doutrina espírita. Que nós precisamos entender da fé raciocinada, ou como diz Emmanuel, da fé, não da crença, mas da certeza, porque Deus, ele é um matemático perfeito. Como diz Leon Denis, é a razão eterna. E por que a gente vai abandonar a razão? Então, quer ser caridoso? Ótimo. Quer aprender a perdoar? Perfeito. Não tem nenhum problema. Mas saiba como que isso funciona. Saiba quais são os reflexos de tudo isso, tanto do não ser caridoso, do não perdoar, quanto do perdoar. Faça essa matemática na sua mente e aí você vai desenvolver a sua fé. A razão é o caminho para nós conquistarmos essa evolução e não o contrário. Não pensem que Deus simplesmente quer robôs. Se Ele quisesse, tinha tirado a razão e inteligência de todo mundo. Não pensem que Ele quer robô. Eu sou assim, eu tenho que ser assim porque Deus quis. Não. Ele quer que você desenvolva a sua inteligência. Se Ele é a inteligência suprema e você é a inteligência que precisa chegar, pelo menos naquele patamar que nós sabemos que poderemos. Absoluto, só Ele. Mas nós podemos chegar num patamar de inteligência como a do Cristo. Aprender que a vida é muito mais do que nós imaginamos. E em especial, que não existe dor e sofrimento. Existem leis que regem todos os comportamentos. E a fé vai te dar essa certeza de como agir de forma moral, de forma racional, para atingir o objetivo da evolução e da própria perfeição. Espero que tenha ajudado vocês nessas reflexões
iniciais. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Reflexões iniciais, introdução, para quando vocês forem ler esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês leiam com uma visão um pouco mais diferente, e espero que consigam atingir este patamar que os Espíritos tentaram nos ensinar. Vamos valorizar todo esse trabalho de Kardec. Muito obrigado a todos vocês, muita paz, que Jesus nos abençoe, e passamos então, né, Reinaldo, a próxima parte, que é os passos, já agradecendo a todos. O bate-papo estava tão gostoso, e hoje eu aprendi uma coisa que eu não sei nada. Tem que estudar muito aqui ainda para a gente poder seguir nessa caminhada. Eu vou fazer um encerramento aqui apenas para a nossa gravação. Após, eles vão fazer a aplicação do passe, tá? Quem quiser tomar passe, não é obrigatório. É só vocês chegarem e fazer a aplicação. 3 passes, né? 3 pessoas vai tomar passe por vez. Então vocês só vão levantando e sentando aqui para a gente poder se organizar, ok? Vamos cerrar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, por estarmos aqui hoje, mais uma vez, mais um dia, mais essa semana. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que assim seja.